Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal. E os vídeos que eu vou fazer aqui nesse canal são muito voltados à questão de Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Porque é uma missão que eles me deram para fazer esses vídeos aqui para vocês, para poder levar a palavra para muitas pessoas, tá bom? Então nesse vídeo eu vou falar a questão de que Deus está vivo. E isso é muito importante para que a gente saiba que Deus ele está sempre presente na nossa vida. Esses dias atrás eu acabei assistindo um filme muito bonito chamado Deus Não Está Morto. E esse filme, gente, ele fortaleceu muito mais a minha fé. Porque mesmo que a gente seja cristão, né, que a gente fala, eu sou cristão, né, eu creio em Deus, mas muitas vezes, gente, a nossa fé, ela dá uma balançada, né? Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fala, poxa vida, mas por que eu tô passando por isso, né? Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Eu já não me entreguei para Ele, eu já não estou com Ele, por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Mas na vida, gente, a gente passa por certos tipos de coisa que a gente precisa passar, porque isso nos torna pessoas muito mais fortes. E é isso que Deus quer. Deus, ele não quer filhos mimados, ele quer filhos fortes, né? Filhos que tenham força para poder encarar as dificuldades da vida, para poder se esforçar ao máximo para conseguir algo bom na vida, de maneira digna, de maneira que realmente nos edifique mais, né? E tudo isso só é possível com uma vida com Deus, né? Deus ele permite que a gente passe por certos tipos de situações para que a gente sinta a presença dele, para que a nossa fé se fortaleça mais e para que a gente saiba que Deus está aqui por nós e que para tudo na vida se há uma solução. E a solução ela só é dada por intermédio de Deus, né? Isso é muito importante que a gente saiba. O filme, gente, ele conta a história de um menino chamado Josh. Ele faz um curso de advocacia, né, de direito. E ele aparece no primeiro semestre e ele tem que se cadastrar em umas aulas lá e ele acaba se cadastrando não, né, se inscrevendo para uma aula de filosofia, né? E aí ele, na hora que ele está se cadastrando, tem um menino que fala, olha, boa sorte. E nisso o menino vê que ele tá com uma cruz, né? Que ele tá com tipo uma cruz, um crucifixo no pescoço. E o menino olha para ele e fala, olha, boa sorte, porque o professor ele é bem casca grossa e assim, ele não crê no mesmo que você crê. É mais ou menos isso que ele quis passar pro menino, né? Que o menino ia sofrer nas mãos do professor, né? E aí ele chega na sala e o professor, ele obriga a todos os alunos a escrever no papel que Deus está morto. Porque, gente, geralmente filósofos, né, pessoas que estão adentradas em filosofia, geralmente essas pessoas são ateus. Eles creem na ciência, eles creem naquilo que é comprovado cientificamente, eles creem naquilo que é falado por filósofos super renomados, filósofos super famosos. Então eles não creem em Deus, muitas vezes eles não creem na existência de Deus. Né? Eles acham que Deus é uma figura, eles dizem lá uma figura histórica, né? Uma figura histórica, assim, de historinhas, né? De continhos que o povo conta, né? De lendas, é uma lenda, né? Mais ou menos isso. E aí o Josh, como ele é muito crente em Deus, como ele é cristão, ele fala que não vai fazer isso, obviamente. Aí o professor olha para a cara dele e fala, então, já que você não vai fazer isso, eu quero que você, todas as aulas que tiver aqui na faculdade, você vá lá na frente e tente comprovar a existência desse seu Deus. E aí ele topa, né? E aí ele tem uma namoradinha que ele parece que ele conheceu num retiro cristão, parece, alguma coisa assim, gente. E a menina também é cristã, né?
E essa namoradinha fala que pra ele não fazer bobagem, olha só, gente, ela é cristã. E ela fala: "Não, para de fazer bobagem, Josh. Faz alguma coisa para sair dessa aula". Aí ele fala: "Não, mas eu preciso dessa aula para poder ganhar créditos, né, pontos para a faculdade". Ela: "Não, sai disso, vai para uma, se inscreve em uma outra aula, sai dessa aula porque o nosso futuro que está em jogo. Você sabe que você sempre quis isso, que você sempre é, teve essa vontade de fazer direito, então isso pode acabar com a sua carreira, isso pode acabar com o seu futuro. Então sai disso, para de bobagem, não faz isso, você está cometendo uma loucura". E ele: "Não, porque Deus me deu essa missão". E ele até chega a conversar com, acho que é um pastor, gente, da igreja dele, né? Não sei se é pastor da igreja dele. E aí o pastor fala: "Não, né, já, quantos alunos que tem na sua sala?". Ele fala: 80". Ele falou: "Não, pode ser que essas pessoas estejam precisando muito da palavra de Deus, né, eles precisam de Deus na vida deles, então você vai fazer uma coisa muito boa, né, de comprovar a existência de Deus para essas pessoas. Então pode ir porque é uma missão de Deus para você". E o pastor, ele fala que é pro Josh continuar, que é pro Josh fazer sim, que Deus deu essa missão para ele. E aí o Josh, ele começa a falar várias coisas, fazer comprovações da existência de Deus, e daí o professor, na maldade, rebate ele, né? Fala: "Não, você tá errado, porque é isso, isso, aquilo, outro". Aí usa frases famosas de filósofos renomados e conhecidos. E aí o professor vai rebatendo, e aí o professor chega nele e fala: "Olha, se você continuar com isso, eu posso fazer a sua estada nessa faculdade insuportável e acabar com o teu futuro", né? Ele ele começa a ameaçar o Josh, né? E aí o Josh fala com a namorada, e a namorada continua, né, obrigando o Josh a sair da aula e parar com isso, porque isso é uma bobagem. Para ela é uma bobagem. E aí eles têm uma briga e ela decide, parece, terminar com o Josh, ela toma essa decisão. E o Josh pergunta se é isso mesmo que ela quer. Ela diz que sim, e que a mãe dela estava certa sobre ele, que ela deveria ter escutado a mãe dela. Olha só, gente, uma menina extremamente autoritária, extremamente mandona. Ela é cristã, mas é típico daqueles cristãos, aqueles falsos cristãos que a única coisa que tem é ambição e que faz de tudo pela ambição, sabe? Que não tá nem aí para Deus, não tá nem aí para nada que é envolvido com Deus, né? Eles só pensam no próprio, só enxergam o próprio umbigo, pessoas egocêntricas, egoístas, que só pensam em lucrar, mas nunca pensam em procurar primeiramente, né, o reino dos céus, né? Elas nunca pensam em Deus em primeiro lugar, elas sempre colocam outras coisas no lugar de Deus, né? Principalmente a questão de status, dinheiro, carreira, essas coisas, né? Então isso é muito de pessoas que se dizem cristãos, mas na verdade, vivem pela glória desse mundo terreno, desse mundo caído que a gente vive aqui, né? Então o Josh nem liga, né? Ah, tá terminando comigo, mas primeiro lugar é Deus. Então o Josh tá certo. Ele colocou Deus em primeiro lugar, né? Deus foi em primeiro lugar na vida dele. Se ela não quis mais ele porque ele estava defendendo Deus, então realmente ela não era uma pessoa digna de estar ao lado dele. Porque se a gente tem uma vida com Deus, a gente precisa de uma pessoa que nos apoie, né? Que esteja ao nosso lado e que também tenha Deus em primeiro lugar. Isso é muito importante. Tudo isso que a namorada do Josh falou para ele decide continuar a missão dele. E aí, ela que lute, né, gente? Ela quis terminar com ele por isso, então ela que lute, né? Primeiramente vem Deus, né? Sempre na nossa vida, a gente tem que ter, primeiramente, Deus. Depois vem as outras coisas, tá? A gente tem que ter essa mentalidade. E a pessoa que estiver do nosso lado, gente, a pessoa ela tem que ter essa mesma mentalidade. Primeiramente Deus na vida dela e depois vem as outras coisas, tá?
Tem uma palavra na Bíblia que eu acho muito bonita e eu acho muito edificante, muito importante pra gente, né? E que o Josh usou isso na vida dele, por mais que seja um personagem fictício, gente, mas é muito importante para esse filme, ele é muito importante para fortificar mais a nossa fé em Deus, né? Então tem essa palavra na Bíblia, gente, que é em Mateus, versículo 6, versículo não, né? Capítulo 6, versículo 31 a 34, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Que é uma palavra que é muito importante que a gente tem que levar para nossa vida. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Verdade, gente. Se vocês têm sonhos, se vocês têm objetivos, coloque Deus à frente disso, sabe? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas que é bom pra gente. Nós, seres humanos, a gente pensa que a gente sabe o que é bom pra gente. A gente acha que, eu sei que é bom pra mim, não preciso de ninguém falando isso. Mas muitas vezes a gente não sabe. Só Deus sabe o que é bom pra gente. Só Deus sabe o que vai nos edificar, o que o que vai nos tornar pessoas melhores, né? E todas as coisas, gente, todas as coisas que a gente adquirir na nossa vida, Deus tem que estar à frente, sempre, né? Para que a gente não cometa erros que possam nos prejudicar amanhã depois, tá? Porque a gente é muito ansioso, a gente anda muito ansioso, quando a gente almeja algo para nossa vida, a gente quer aquilo e a gente acaba agindo como crianças mimadas, né? A gente não tem esse intuito de esperar as coisas acontecerem por intermédio de Deus. É óbvio, né, gente, que a gente também vai fazer por onde se esforçar para que as coisas aconteçam. Deus não vai fazer cair tudo do céu para você. Mas Deus, ele vai fazer com que todas as coisas venham para a tua mão na hora certa, na hora dele. E pode ter certeza, tudo que vem de Deus é perfeito, é lindo, perfeito e agradável, gente. Não tem nada que vai te prejudicar. Vão ter somente coisas que irão te edificar, tá? Trazer paz para tua vida, trazer brilho para tua vida, tá? Tudo que vem de Deus traz paz, traz brilho, traz esperança, né? Traz felicidade, né? E o filme, gente, conta também histórias aleatórias de outras pessoas, né? Tem a questão da esposa do professor que é ateu, né? E ela é cristã, então eles ficam nessa divergência, um acredita, outro não acredita, né? E ela sofre por conta disso. Tem a questão também de um homem que é irmão dessa esposa do professor, né? E ele é super vidrado na carreira, no trabalho. Ele é um homem extremamente egoísta, egocêntrico, um homem que só olha para o próprio umbigo, né? Que a vida dele está em adquirir coisas, né? Ele acha que a vida dele é perfeita porque ele adquire coisas, ele adquire dinheiro, ele adquire status, né? Ele adquire sucesso na carreira e ele não acredita em Deus e nem quer acreditar em Deus. Tem a questão da mãe dele, né, que está doente, que tem a questão aquela doença do Bruce Willis, gente. Ai, não tô lembrada. É uma doença que ela esquece. A demência, gente. Se chama demência, tá? A mãe dele tem demência, né? E ela sempre foi uma pessoa, uma mulher muito devota em Deus, né? Tem a questão também da namorada dele, né? Que é uma ativista ateia, né? Ela não acredita em Deus, então ela é uma ativista que ela protege os direitos dos animais, ela
ela sempre tem diálogos que ela se questiona da existência de Deus, né? Ela até faz uma entrevista, assim, aleatoriamente, com um homem bem-sucedido que é cristão, né? Então ela vai lá e ela dá umas invertidas nesse homem cristão, né? E tal. Mas assim, gente, muitas pessoas eu vi aqui no YouTube, eu nem vou contar muita história do filme, gente, porque eu quero que vocês assistam o filme, tiram as suas conclusões. É um filme que você não tem que ficar prestando atenção nesse negócio, porque muita gente fala, eu vi muitas pessoas falando sobre o filme e falam, mas onde já se viu? Fala que os cristãos são perfeitos e muito bons, que todo cristão é bom e que todo incrédulo é ruim, é mau, todo ateu é mau. Gente, assim, tudo bem que eles criaram esse estereótipo no filme, né, e tal, mas a gente não tem que ficar prestando atenção nisso, gente. A gente não tem que prestar atenção nisso. A gente tem que prestar atenção nas mensagens. Tudo bem, gente, nem todas as pessoas que se dizem cristãos são cristãs de verdade, são cristãs que realmente têm uma fé inabalável, que realmente acredita. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, né? E que não acreditam em Deus, agem como próprios fariseus, né? Fazem muita fofoca dos irmãos, gosta de ficar sabendo da vida dos outros, faz inferno na vida dos outros, são maldosas, invejosas, são pessoas que destroem a reputação dos outros, são pessoas que têm prazer na maldade, né? São pessoas que a fé é muito abalada, não é uma fé tão forte, né? Tem pessoas que se dizem cristãs e que quando vê que as coisas, que o barco tá balançando, né? Que as coisas não são do jeito que elas querem, elas acabam saindo, né, dos caminhos de Deus para se aventurar no mundo, para poder adquirir coisas mundanas, né? E não tá nem aí para Deus. Então, assim, tem pessoas que se dizem cristãs, né, gente? Tem os verdadeiros e tem os falsos. Tem pessoas más e tem pessoas boas em todos os lugares, tá? Então, a gente não pode ficar falando que só porque a pessoa não crê em Deus, que a pessoa é de outra religião, que ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa ruim, tá? Isso não é verdade, gente, tá? A gente não pode falar isso. Porque até no meio cristão se existe pessoas boas e se existe pessoas maléficas, tá? Até no meio cristão. Até no meio cristão tem os verdadeiros e tem os falsos, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Também tem a questão também, gente, no meio cristão do fanatismo, né, dos cristãos que humilham os outros por não serem cristãos, né, que ficam rebaixando os outros, inferiorizando os outros por não serem cristãos, cristãos que se acham superiores aos outros, né, eu já sou salvo e você vai para o inferno porque você não é salvo, porque você não é do caminho de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque mesmo que a gente seja cristão, gente, a gente só está sendo salvo pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, porque antes de sermos cristãos, e mesmo sendo cristãos, nós temos os pecados, tá? E que as pessoas que são cristãs de verdade tentam a todo momento se apartar, se afastar dos pecados e viver uma vida em santidade com Jesus, tá? Mas tem muitos falsos cristãos que vivem cercados de pecado, cheios de pecado e julgando os outros, tá? Isso, você só pode falar dos outros se você for exemplo de alguma coisa. Se você não for exemplo de nada, então fique quieto, tá? Porque a gente tem que ser exemplo para falar dos outros, tá certo? E nós temos defeitos, mesmo que a gente siga o caminho de Deus, a gente está sendo moldado, tá? Nós temos os nossos defeitos, sim, nós viemos de uma natureza pecaminosa. Então a gente não está isento, a gente não está livre de pecar, gente. Não está livre, não. A gente pode dar uma escorregada, mas a gente só não dá essa escorregada porque Deus vai lá e nos segura. Porque Jesus vai lá e fala, olha, cuidado, não faz isso.
E se a gente está apto para ouvir a voz de Deus e ouvir a voz de Jesus, a gente acaba tendo cautelas na hora de fazer escolhas e na hora de ter os nossos atos, né, e palavras e pensamentos, não é verdade? A gente acaba tendo cautela, tá? Então, por intermédio de Deus e Jesus. Porque se deixar por nós, gente, se as coisas fossem resolvidas por nós, gente, ia ser uma bagunça, ia ser uma baderna, um total, né? Porque se a gente deixar as coisas nas nossas mãos, a gente acaba com tudo, né? Graças a Deus a gente tem Deus e nosso Senhor Jesus para nos ajudar a tomar as melhores decisões na nossa vida, tá certo? Então, o filme, gente, ele traz uma mensagem muito bonita de como você fortalecer a sua fé, de como é importante você ter Deus em primeiro lugar na sua vida, de como é importante você defender a sua fé, tá? Tem uma questão, gente, que alguns, né, alguns cristãos, eu não vou generalizar aqui, gente, porque é o que eu falei, tem os que têm a fé mais fraca, os que são os falsos cristãos, e tem os que têm a fé mais forte, que são os verdadeiros cristãos, né? E não quer dizer que só porque a gente tem uma fé forte, a gente é um verdadeiro cristão, que a gente, às vezes, não balance um pouco na fé, não é verdade? Às vezes a gente meio que balança na fé. Então, o filme, ele traz uma questão, gente, que a gente não pode ter medo de falar que a gente crê em Deus, que a gente crê em Jesus, que a gente tem que ter orgulho de falar que a gente crê em Deus, que a gente crê em Jesus, independente do que os outros vão pensar e independente do que os outros vão falar da gente. Porque vai ter muita gente para apontar o dedo e julgar, mas nunca vai ter pessoas, quando você passar por dificuldades, para te estender a mão, para te ajudar. Quando a gente passa por uma dificuldade na nossa vida, o único que estende a mão para nos ajudar é Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Porque muitas pessoas se afastam da gente quando a gente está mal, quando a gente está numa dificuldade. Ninguém quer nos ajudar, sabe? Então a única ajuda que a gente tem é de Deus e nosso Senhor Jesus. Então por que a gente tem que ter vergonha deles? Por que a gente tem que ter vergonha de falar da nossa fé, da nossa crença deles? Por que a gente não pode ter orgulho de falar que a gente crê na existência dele, que Deus sim está vivo, né? E que Deus sim é a nossa força, é aquele que nos edifica, né? Então a gente tem que ter orgulho de falar de Deus, a gente não pode ter medo. Sabe por quê? Que tem muitos ateus aí, pessoas de outras religiões que defendem as suas crenças, que têm orgulho de falar das suas crenças. Essas pessoas têm orgulho de falar das crenças delas. Por que nós cristãos não podemos ter orgulho de falar da nossa crença em Deus e em Jesus Cristo? Por que a gente tem que ter vergonha do nosso Pai maior, que é nosso Senhor Deus, né? Por que a gente tem que ter vergonha dele? Não pode, gente, isso não pode acontecer, sabe? A gente tem que ter orgulho, a gente tem que defender a nossa fé, sim. Deus, ele não quer covardes, Deus, ele quer filhos fortes, determinados, sabe? Ele quer filhos corajosos, é isso que Deus quer, né? Então o filme, ele traz essa essência, essa mensagem de que sim, devemos defender a nossa fé. Independente do que os outros pensem ou deixem de achar, isso é problema deles. Mas a nossa fé tem que ser fortalecida cada dia. E a gente tem que defender sim a nossa fé. E outra, gente, tem uma questão também. Tem o professor, né? O professor do Josh, o ator que fez o professor, né? E, gente, ele foi banido de Hollywood por ser cristão e conservador, tá? Ele foi banido de Hollywood por isso. Ele foi descartado de trabalhos por conta disso. Porque as pessoas não querem que ele seja cristão e muito menos conservador. Nesse meio, você tem que ser uma pessoa totalmente desapegada de fé, gente. Não pode ter fé, você não pode ter orgulho de professar a sua fé nesse meio. Você tem que esconder a sua fé para debaixo do tapete para que você possa participar ali das coisas de Hollywood. E vocês sabem muito bem da sujeira que é esse mundo aí de Hollywood, né? As coisas já estão vindo à tona, né? As coisas aí de Hollywood já estão vindo à tona. Então, já dá para saber o porquê que eles não gostam que a gente fale que tem fé em Deus, não é verdade?
porque é um mundo regido pelo maligno. Infelizmente eu tenho que falar uma coisa dessa, mas é verdade, é um mundo regido pelo maligno. Então, o filme ele traz essa questão também, que muitos seres humanos, eles vivem de status, de dinheiro. Muitos seres humanos só dão valor para as coisas fúteis dessa vida, para as coisas passageiras dessa vida, gente. São coisas passageiras. Dinheiro você pode ter hoje, amanhã você pode perder tudo. A fama, o sucesso você pode ter hoje, amanhã você pode não ter. E aí, o que você vai fazer da tua vida? Você vai se alimentar disso? Você vai colocar toda a sua energia só nisso? Você vai esquecer da tua família, você vai esquecer de Deus, você vai esquecer das coisas importantes para viver um mundo de ilusão, um mundo passageiro, tá? Para viver as glórias deste mundo. A glória desse mundo, gente, ela tem a hora de começar e tem a hora de acabar. Uma hora acaba. Uma hora acaba e vai sobrar o que para você? Se você colocou a sua alma, o seu espírito nisso, né? Jesus fala que o que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. E é verdade, né? Então o filme ele fala muito isso, que muitas pessoas preferem a glória deste mundo do que a glória de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A glória desse mundo, gente, é sofrível. Ela é boa no começo. Depois vai vir, uma renca de problema para você e vai ser pior quando acabar. E aí, quando acabar, não vai sobrar nada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. A gente tem que tomar cuidado com isso. E tem um discurso, gente, que foi muito belo no filme, que foi da senhora que tem demência, né? Da mãe daquele homem lá que só vive de status, de dinheiro, né? E ele tá numa cena, ele vai visitar a mãe dele, que é uma coisa que ele faz raramente, porque ele só vive pra carreira, né? Ele não tá nem aí pra nada. Então ele chega nela e fala: nossa, como pode, né? A senhora tão boa, a senhora tão temente a Deus, nunca fez nada de errado, e eu tão mal, né? E eu tão mal, tão perverso, e minha vida é tão perfeita, e a sua, olha como que tá, a senhora tem demência. E aí essa senhora pega e começa a dar um discurso, e ela fala o seguinte, que o bicho lá, não vou ficar falando o nome, ele faz com que as pessoas não tenham uma vida de problemas, porque ele não quer que essas pessoas recorram a Deus. O seu pecado é como uma cadeia. Tudo parece lindo, tão confortável, mas uma hora o tempo acaba e as portas se fecham. E aí ela dá esse discurso, gente, tão bonito o discurso que ela dá, e daí ela meio que olha para ele e fala: quem é você mesmo? Então não foi ela que falou, foi Deus que usou, né? O Espírito Santo de Deus que usou a boca dessa senhora para falar isso para esse homem, né? Esse homem tão orgulhoso, tão cheio de si, né? Então é isso, gente. Não vale nada você viver da glória desse mundo aqui, é passageiro, isso acaba. Você pode ver até artistas aí, se você assistir aquele filme A Substância, você vai ver o que é viver da glória desse mundo, né? Depois eu venho fazer um vídeo falando sobre esse filme A Substância, da Demi Moore, que ela deu um show, né, de atuação, a mulher ela é muito boa, né, a Demi Moore, você vê Demi Moore tão linda, tão boa atriz, né, tão talentosa, e não conseguia trabalho nenhum porque não é mais jovem, né? Porque esse mundo midiático, eles prezam muito pela juventude. A juventude para eles é sinônimo de beleza, né? De vitalidade. Quando a pessoa deixa de ser jovem, ela acaba não prestando mais para nada para eles, entendeu? Então isso é muito triste. Por isso que eu falo, não vale a pena você viver da glória desse mundo, porque tem o tempo de começar e tem o tempo de acabar, tá? E tem uma frase, gente, que o Josh fala no filme, que é muito linda. É Mateus, capítulo 10, versículo 33 a
32 a 33, tá? Versículo 32 a 33, que diz o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Então vale a pena mesmo, gente, vocês terem vergonha de Deus e falar para as pessoas, para não ser julgado por elas, né? Falar para as pessoas que você não acredita. E ter vergonha de confessar a sua fé em Deus. Ter vergonha de confessar a sua crença em Deus e em Jesus Cristo. Vale a pena mesmo você que é cristão negar a sua fé em Deus e em Jesus? Eu acho que não, né? Não se importe com o que as pessoas pensam de você. Se importe com o que Deus pensa de você, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo dia, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.